Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1045. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, o monstro, meu amigo Michel Silva, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial que está sempre conosco. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, pelas orações e vamos continuar o nosso estudo sobre a virtude teologal da fé. Essa virtude tão maravilhosa que nos permite acreditar nas coisas de Deus, acreditar naquilo que Deus fala, acreditar na Igreja Católica. Veja, acreditar na Igreja Católica faz parte da virtude teologal da fé. Acreditar no que a Igreja Católica ensina de forma sã, que está contido aqui no Catecismo da Igreja Católica, é ação da virtude teologal da fé, gente. Essa capacidade de acreditar na igreja vem do alto, porque a igreja foi instituída por Cristo. A igreja não é um conglomerado de pessoas que se reuniram num determinado momento da história e falaram, bom, de agora em diante nós vamos construir uma igreja, uma religião nova. Não. É Jesus quem é esta religião. Porque Jesus, a palavra religião significa religar. O pecado desligou a humanidade de Deus. A humanidade se tornou, após o pecado, inimiga de Deus. Não foi só um desligamento, Deus para lá e o homem para cá, não. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Veja, isso é gravíssimo. A única maneira de essa situação ser refeita é se o próprio Deus viesse para restaurar essa situação, porque foi muito grave o ato que nós cometemos ao pecar contra Deus. Nós fomos contra a justiça. A maior injustiça que nós cometemos é ir contra Deus, porque fomos criados por Deus. Dependemos de Deus para tudo. Tudo. Eu só enxergo isso graças à ação da virtude teologal da fé, senão eu não enxergo de jeito nenhum. Veja, como é que eu vou enxergar que eu dependo de Deus para tudo? Como é que eu vou enxergar que Cristo é Deus que se faz homem e veio nos salvar e era a única possibilidade de salvação da humanidade a partir de Cristo, só pela virtude teologal da fé? Então, as pessoas que estão... Por isso que eu não julgo ninguém. Veja, eu sempre falo isso, não julgue ninguém. Nós não temos poder para isso. Deus tem, nós não. Deus sabe o coração de uma pessoa. Agora, não confunda não julgar com omissão. Omissão é você saber que tem algo que é absolutamente certo a partir daquilo que Deus revelou para nós, ver alguém fazendo algo contra aquilo que Deus revelou e ficar quieto. Isso é omissão. Agora, julgar a pessoa que está fazendo algo contra aquilo que Deus nos revelou, cabe a Deus, não cabe a mim. Cabe a mim e a você corrigir e buscarmos viver debaixo da correção, daquilo que Deus ensina. Agora, se a pessoa não quer, aí já é um problema dela. Então, quando você corrige alguém, isso não é julgar. Se você corrige com amor... A igreja nos ensina um negócio chamado correção fraterna. A igreja é muito sábia, porque foi instituída por Cristo. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Então, a igreja é muito sábia. Então, quando a igreja ensina algo, ela tem a base da revelação e a base da ação do Espírito Santo em favor dela. Então, como que a igreja nos ensina a corrigir alguém? Você chega para uma pessoa que você está vendo que está cometendo um pecado, um ato contra a vontade de Deus, alguma coisa que vai contra a sã doutrina. Sabe, chega para essa pessoa, conversa com essa pessoa tete a tete.
não fala pelas costas, não acusa, fala, olha, posso te falar uma coisa? Eu percebi que você está cometendo esse tipo de ato, que você está pensando desse jeito, que você está falando desse jeito, que você está agindo desse jeito. Esse jeito não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus por causa disso, disso, disso e disso. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Sabe? Então, corrigir chama-se correção fraterna. Se a pessoa ficou na dúvida, você chama outra pessoa que comunga com a sua ideia, com a sua visão, e percebeu que essa pessoa está no erro, vão vocês dois falar com essa pessoa. Se essa pessoa continua na dúvida, chama o padre. Aí vão os três, os dois que corrigiram, mais o padre. Se essa pessoa não quer, é um problema dela. A sua parte já foi feita. Agora, o julgamento dessa pessoa cabe a Deus, não cabe a nós. Por isso que eu falo, não brigue, não julgue, mas também não se cale. Não se cale. Quando você vê alguém indo contra a sã doutrina da igreja, corrija a pessoa. Com sabedoria, com conhecimento, com brandura, com amor. Quantas e quantas vezes eu fui corrigido, gente? Quantas e quantas vezes? Sabe, pessoas que eu realmente sentia que me amavam, que gostavam de mim, e que viam o meu ímpeto, que viam a minha vontade de evangelizar, que viam uma série de coisas positivas em mim, percebiam, mas percebiam que tinha muita coisa ainda que precisava ser purificada dentro de mim. Então essas pessoas chegavam para mim, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu padrinho de crisma chamava Jorge, já morreu. Ele era casado com a Maria do Carmo, e os dois faziam parte, junto comigo, do querigma. Eles faziam formação, eles davam as aulas, junto comigo. Então, quantas e quantas vezes o Jorge, que foi meu padrinho de crisma, e a Maria do Carmo, que por ser esposa do Jorge, eu chamo sempre de madrinha, bença madrinha, bença padrinho. Quantas vezes o Jorge me chamou de lado e falou, Paulo, vem cá, você não percebeu que está acontecendo isso? Eu falei, Jorge, sinceramente não percebi. Então, meu querido amigo, toma cuidado porque está acontecendo isso. Você está causando esse problema aqui na comunidade, com o seu jeito, com o seu... É mesmo? É mesmo. Me desculpa. Claro que desculpa. Vamos lá conversar com quem está com problema com você. Tá? Você percebe? É assim que a gente corrige. Agora, tem gente que não aceita ser corrigido. Orgulho. Como eu falei para vocês, dói. Dói porque a pessoa se coloca como centro das coisas. Eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu conheço a sã doutrina melhor que você, eu sou padre, eu sou bispo, e você não é? E você não se equivoca? E você não tem as paixões dentro de você? E você não tem preferências, você não tem orientações que foram mal dadas? Você não tem uma história pregressa? Gente, nós precisamos ter humildade. Todos, na prática. E a correção fraterna é um sinal, quem aceita a correção fraterna, mesmo que doa, é um sinal de humildade. Não é você não se sentir magoado com a correção, é você não se corrigir. Sabe, a pessoa está te alertando. Isso é um ato de amor, gente. Amor profundo. Porque no fundo, nós dependemos de Deus para tudo. E a nossa vida não se resume a esse mundo. A nossa vida é plena no céu, será plena no céu. Mas para que a gente possa entrar no céu, não pode haver dolo, malícia, raiva, ódio dentro da gente. Então é necessário que nós sejamos corrigidos, purificados, refeitos por Deus, através dos sacramentos, através da vida de oração, através da leitura da palavra de Deus, através da correção dos irmãos, correção fraterna. Sabe quantas vezes, eu não vou dar nomes porque aqui é muito indelicado se eu desse nomes. Quantos sacerdotes, bons sacerdotes, que têm coração muito bom, quando o Papa era o João Paulo II, quantos padres que eu conhecia que não aceitavam
o que o João Paulo II ensinava, porque ia contra, perdão, essa cadeira aqui está demais, ia contra a visão que eles tinham de religião. Gente, o Papa São João Paulo II estava ensinando, não é assim, não faça isso, está errado, a teologia de libertação está errada, não vá. E esses padres falavam o seguinte, olha, ele está lá em Roma, ele não sabe o que está acontecendo. Ele vive fechado lá no Vaticano, ele não tem noção das coisas. Gente, como é que pode? Como é que pode um Papa não ter noção das coisas? Por isso ele é Papa. Ele não é infalível constantemente, ele é infalível. O Papa recebe de Deus a infalibilidade papal em situações específicas, em situação de doutrina, de moral e de fé. Quando o Papa se manifesta em doutrina, moral e fé, ele recebe do Espírito Santo a graça de não errar. Mas quando um Papa fala alguma coisa que ele acha, que ele pensa, que ele sente, ele pode se equivocar. Mas o Papa João Paulo II escreveu tratados sobre os erros da teologia de libertação. E os sacerdotes, ao invés de receber esse tratado com carinho, se levantavam contra, agrediam, desobedeciam descaradamente, ainda se justificavam, como se justificam até hoje. Não, o Papa está lá longe, ele vive na Europa, é uma cabeça europeia, não tem nada a ver com a América Latina. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto chega o orgulho do ser humano? Quando o Papa Bento XVI fazia as correções necessárias que ele fez, e as fez de forma muito providente e muito incisiva, quantos sacerdotes se revoltaram e desobedeciam francamente às ordens do Papa? Não sabe nada, é um nazista, é um louco. Gente, não adianta você denegrir um ser humano porque você não quer obedecer. É a pior coisa que a gente pode fazer na vida. O Papa Francisco, ele falava certas coisas que era difícil de compreender. Algumas coisas nós só vamos compreender se estão certas ou erradas ao longo dos anos. Mas tinha certas coisas que o Papa Francisco falava que estavam certas. Sabe, por exemplo, a facilidade que todos nós temos de nos fecharmos nos nossos grupinhos. Isso que o Papa Francisco alertava estava certíssimo. Todos nós temos uma facilidade imensa de nos fecharmos nos nossos grupinhos. Veja, paróquia, quem trabalha em paróquia sabe muito bem o que eu estou falando. Você chega numa paróquia, geralmente você vai encontrar um grupo, um outro grupo, um outro grupo, um outro grupo, vários grupos que não se comunicam. Muitas vezes nem olham na cara. Isso é... Como é que pode? Nós não pertencemos a um grupo, a Paulo, a João, a José, nós pertencemos a Cristo. Veja, então, é terrível isso. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua igreja, na sua paróquia. Você chega, você vê uma pessoa que você vê todo dia, a pessoa nem olha na sua cara. Não te cumprimenta, não te dá um bom dia, não te dá um sorriso. Passa na sua frente. Talvez vocês até trabalhem no mesmo grupo e a pessoa nem olha direito para você, como se não existisse. Veja, esse tipo de coisa precisa ser cortado no nosso coração. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, não julgue ninguém. Nós não temos o direito de julgar os outros, nós temos o dever de corrigir. Julgar, não. Corrigir é dever. Como que eu vou saber a diferença? Dá para saber. Dá para saber. Basta ter um pouquinho de maturidade, basta ter um pouquinho de boa vontade que a gente sabe a diferença. Agora, existe um outro lado chamado covardia. Eu não quero me indispor com ninguém. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, principalmente em relação à virtude da fé. No número 1816 do Catecismo da Igreja Católica.
O discípulo do Cristo, o discípulo de Cristo, não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Gente. Hoje nós vamos ver a vida dos santos. Como eles sofreram por professar a fé, ter firmeza na fé, difundir a fé e testemunhar a fé. Vou ler de novo. O discípulo do Cristo, ou seja, nós que fomos batizados, não devemos apenas guardar a fé, não devemos apenas conhecer o catecismo da Igreja Católica. Apenas, veja que frase ousada. Quantos hoje nem sequer imaginam que existe catecismo da Igreja Católica? Ontem eu fui a uma missa, hoje, eu estou gravando esse programa no dia 21 de fevereiro. Ontem eu fui a uma missa de sétimo dia. E missa de sétimo dia é triste pelo seguinte, é triste porque você está com pena das pessoas que perderam o ente querido, que perdeu o ente querido, principalmente das crianças, né? Ontem na missa eu fiquei muito emocionado de ver o neto da senhora que faleceu, que foi para o céu, Deus queira, né? Sabe, triste, sabe? Depois quando teve os cumprimentos das pessoas, o menino chorava, ele realmente estava condoído com a morte da sua vovó. Isso toca o coração da gente, isso sabe, é um testemunho bonito de amor, né? Isso realmente leva a gente às lágrimas, não tem como. A pessoa tem um pouco de sensibilidade, ver um jovem chorando de saudade da vovó, é triste, né? É que tem gente que hoje nem liga mais para isso, acha que é bobagem, que família não é importante, que é o outro ponto que o demônio ataca com toda a sua fúria, a família. Seja esperto. A melhor coisa que Deus pode nos dar para crescimento é uma família cristã que vive perto dos sacramentos. É dádiva de Deus. Sabe, construa essa estrutura para a sua família. Construa os seus filhos em Deus, para Deus e não para o mundo. Sabendo que eles vão ter que viver no mundo. É difícil? Muito. Dá muita preocupação? Dá. Mas lute. Lute muito na graça de Deus. A família está sendo brutalmente atacada. Desde o aborto até a separação, o divórcio, os pecados contra a castidade. Tudo vai contra a família. Tudo, tudo. O ataque contra as mulheres. O demônio ataca as mulheres de forma brutal, fazendo com que elas fiquem presas a si mesmo, ao orgulho, à vaidade, aos seus interesses. Então, é muito triste o que o demônio está fazendo. A eutanásia, a morte dos velhinhos. Então, é importante que a gente compreenda isso. Então, eu vi esse menino sofrendo, eu também senti no coração e não tive como conter lágrimas. Só que durante a celebração eucarística, a maior parte das pessoas que estavam na igreja, ou que estava na igreja, elas estavam lá porque é um ato social. Não participam, não sabem participar da missa, não sabem acompanhar a missa, não ajoelham, não têm a menor intimidade com o sacramento. Estão lá porque é uma dedicação à família que está sofrendo. Então, a dor de ver as pessoas na minha frente durante a missa, olhando para o lado, admirando as pinturas da igreja. Enquanto o padre lia o evangelho, a pessoa olhava para trás, conversava com não sei quem. Sabe, é como se não existisse Jesus. Então, veja, nós estamos vivendo num mundo brutal, ateu, materialista, ideológico. Falamos isso bastante na aula passada. Então, veja, o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé. Veja, guardar a fé já é um passo astronômico.
Você ser católico praticante nos dias de hoje, praticante mesmo, viver em função da igreja, viver em função de Cristo, viver em função dos sacramentos, não viver em função daquilo que a moda nos impõe. Então, você guardar a fé já é um ato de pura bondade de Deus em nosso favor, em favor daqueles que se abrem a Deus, daqueles que se colocam realmente como pobres. Eu dependo de Deus para tudo. É uma transformação no nosso coração, é uma ação específica de Deus em favor da gente, na medida em que a gente se abra a essa ação, na medida em que a gente queira essa ação. Mas o catecismo vai mais longe. Não basta apenas guardar a fé e nela viver. Veja, guardar a fé e nela viver. Eu tentei a minha vida inteira, eu posso falar isso, não sei se vou conseguir, se conseguisse, mas eu tentei a minha vida inteira depois de casado, mesmo antes de casado, mas depois de casado principalmente, construir a minha família ao redor da igreja, ao redor dos sacramentos, ao redor da vida na minha paróquia. Então, veja, nas festas da paróquia nós vamos, nós trabalhamos, na paróquia nós trabalhamos, os meus filhos participam da paróquia. Então, eu construí a minha família em Cristo na igreja. Então, veja, o discípulo do Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. Então, veja, esse negócio de ficar fechado em grupinho é um câncer. É um câncer. Se você não vive a sua fé como Deus quer que a gente viva, é um contra-testemunho. É omissão. Agora, saiba, vai doer. Você vai ser excluído, você vai ser excluída, você vai ser ridicularizado. Então, principalmente os nossos jovens, nas escolas, nas universidades. Você vê, as universidades estaduais e federais do Brasil estão na mão de linhas que são absolutamente marxistas, absolutamente materialistas. Se chega alguém católico praticante, este alguém, dependendo ainda da linha que essa pessoa siga, por exemplo, quer ser advogado, quer ser historiador, vai ser massacrado, massacrada por essas pessoas que vivem contra a igreja. Desde o primeiro dia de aula numa universidade, numa escola, o ataque contra a igreja é brutal, gente, é brutal. E nós somos chamados a defender a igreja, a defender a Cristo nesses ambientes. Como é que a gente vai suportar isso se nós não temos uma comunidade que nos apoia, se nós não temos um padre que é o nosso orientador espiritual, aquele que a gente não só se confessa, mas aquele que depois da confissão a gente marca uma hora para conversar. Padre, o que eu faço? Que caminho eu devo seguir? Me ajuda aqui nessa postura, nessa situação. Se eu não tiver uma comunidade que me apoia, se eu não tiver vivência de sacramentos, se eu não tiver uma direção espiritual, nós vamos ser massacrados, nós já estamos sendo massacrados. Só que nós estamos todos morrendo de medo de professar a nossa fé publicamente. Veja, eu estava na missa, de sétimo dia, na minha frente tinha um monte de gente que não era católico, que estava lá só de proforma, que estava lá em homenagem à senhora que faleceu, um ato bonito, mas não estava na missa. Estava lá, mas não estava na missa. Então, você quando vai responder aquilo que nós temos que responder na missa, na nossa liturgia, perdão, o Senhor está no meio de nós. Tá? Então, quando você ajoelha, quando você levanta, sabe, você fica, até na missa, você fica acanhado de ser católico. Porque aquele grupo que estava na sua frente, do seu lado, não é
e fica te olhando. Imagina numa faculdade, imagina numa universidade, imagina no clube, imagina no seu local de trabalho. Imagina na sua convivência familiar com seus parentes. Cada um escolhe uma religião, cada um escolhe o ateísmo, cada um escolhe ignorar Cristo. E você convive com essas pessoas. Sabe, eu falo porque eu vivo isso, gente. Não é só você, não. Eu vivo isso. Você vive e eu também. Sabe, é difícil você ter parentes que comunguem da sua fé. É difícil você ter parentes que aceitam que você vai à missa domingo. Quantas vezes, sabe? Eu vou viajar para casa de alguns parentes, eu não tenho mais muito contato com parentes, né? Por circunstâncias da vida. Não tenho mais o contato que eu tinha com parentes, né? Então, agora, na casa que eu vou normalmente, já acostumaram com a ideia da gente ir à missa, né? Vocês vão à missa? Como assim vai à missa? Vocês estão viajando, estão passeando. E de Deus a gente não tira férias. As férias a gente tira do trabalho, da escola, do estudo, da universidade, mas de Deus não se tira férias. Então, é muito difícil hoje você professar a sua fé. Então, você precisa buscar nos sacramentos da igreja e buscar na história dos santos, como que eles conseguiram superar isso e muito mais. Uma coisa é você ser ridicularizado por causa da sua fé. Outra coisa é você ser morto por causa da sua fé. Quantos homens e mulheres morreram debaixo de sofrimentos brutais para não negar Jesus, para não negar a igreja? Se hoje nós temos o Catecismo da Igreja Católica, cadeira que não para, meu Deus, o Catecismo da Igreja Católica, se hoje nós temos ele aqui conosco, é porque muita gente morreu para que você tivesse isso aqui. Muita gente deu a vida para que você tivesse isso aqui. Muita gente suportou sofrimentos terríveis causados por pessoas que odiavam o catolicismo. Sofrimento na carne para você ter isso aqui. Então, como é que nós vamos conseguir ser essas pessoas de fé e propagar a nossa fé nesses tempos, se nós não temos conhecimento da história dos santos? É muito difícil. Veja, tem muitos santos que você pega, por exemplo, não sei se você já ouviu falar num homem chamado São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe foi um frade polonês que no campo de concentração de Auschwitz se ofereceu para morrer no lugar de um pai. Não sei se você conhece a história de São Maximiliano Kolbe. Na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas construíram os campos de concentração, assim como os russos. Não foram só os nazistas que construíram os campos de concentração. Os russos também. Os campos de concentração dos russos chamavam-se gulags. E os campos de concentração nazistas, nós temos muito mais informação do que os campos de concentração dos russos. Mas os nazistas, eles tiraram a ideia de campo de concentração dos russos. Então, dos comunistas russos. É importante que a gente estude história, gente. Não essa história que a gente aprende na escola, que é uma história cheia de narrativas, cheia de interesses, cheia de uma visão distorcida, de mentiras brutais que estão sendo ensinadas há décadas. Nós precisamos ter esse tipo de curiosidade e buscar autores de histórias que são sérios, comprovados, cientificamente comprovados, com pesquisas feitas, apresentadas, com provas das pesquisas. Sabe, nós estamos muito passivos
diante dos bancos da escola. Nós estamos muito passivos diante dos bancos das universidades. Nós estamos muito passivos diante da televisão, diante das modas. Nós engolimos tudo isso como se fossem verdades absolutas e, na maior parte das vezes, não são. São grandes mentiras que são apresentadas que buscam construir uma sociedade diferente daquelas que nós vivíamos no tempo dos nossos avós e dos nossos pais. Essas mudanças todas na sociedade não aconteceram por acaso. São pensadas, estruturadas, postas em práticas e custa muito dinheiro. E é necessário muito poder para fazer com que essas transformações todas, que hoje constroem uma sociedade ateia, materialista, venha a acontecer. Não foi à toa, foi muito bem planejado. Desde os bancos das escolas, as crianças estão sendo massificadas num pensamento ateu, materialista, anticristão. Aonde, por exemplo, aqui na América Latina, o Estado é o senhor. Em alguns países da Europa, aonde as grandes empresas é a senhora. Percebe, gente? Então, nós não podemos nos deixar levar mais por isso, porque senão nós vamos entrar numa situação de inimizade profunda com Deus. Que quando você se coloca a favor de uma sociedade ateia e materialista, você está indo contra Deus. Você não está indo contra só o ser humano, você está indo contra Deus e o seu amor. Nós estamos cometendo pecados brutais, injustíssimos contra Deus. Só que o nosso coração está anestesiado em relação a Deus. Nós não percebemos mais os nossos pecados contra a justiça que Deus exige. O amor de Deus exige de nós uma posição de filhos, de respeito, de amor, de obediência, de adoração, de louvor. Cadê? Percebe? Cadê isso na sociedade? Então, nós estamos cometendo contra Deus pecados brutais. E quando nós cometemos contra Deus pecados brutais, esses pecados brutais chegam até a humanidade. A injustiça que nós cometemos contra Deus vai ser traduzida na humanidade com injustiças praticadas contra o próprio ser humano. Então, os campos de concentração são provas inequívocas de um ódio a Deus. Ódio a Deus em primeiro lugar, e depois ódio à humanidade que é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, Maximiliano Kolbe, São Maximiliano Kolbe, foi um santo, um frade polonês. Porque por ser polonês e por ser frade, ele foi preso pelo regime nazista. O regime nazista não aceitava que houvesse qualquer outra coisa fora o regime nazista. Assim como o regime marxista, na época do nazismo, não aceitava que houvesse qualquer outro poder fora o deles. Tanto que no começo da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista e a Rússia comunista estavam juntas, só que em segredo. Hoje a história revela isso. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso era mantido em segredo. Hoje, você tem uma série de documentos, uma série de provas, uma série de testemunhas que corroboram essa união entre eles. Depois eles se separaram. Você percebe? Então, esses conchavos políticos, ideológicos, sempre existiram. Então, é importante que a gente compreenda a estrutura do mundo, gente. O nazismo prendeu tudo e todos que não eram a favor deles. E matou milhares e milhões e milhões. Muitos judeus, muitos poloneses, muitos católicos, muitos ciganos. Matou assim, de campo de concentração. Aquelas pessoas entravam numa sala, tiravam a roupa, como se fosse tomar banho, homens e mulheres e crianças. E ligavam os chuveiros. Ao invés de sair água dos chuveiros,
saía gás. E esse gás matava essas pessoas. E essas pessoas eram carregadas para fornos onde eram queimados os seus corpos. Veja, quando você vai contra Deus, mais cedo ou mais tarde você acaba indo contra a própria humanidade. Não tem como. Faz parte da humanidade ser protegida por Deus. Quando a humanidade se afasta da proteção divina, a humanidade cai nas mãos do mal. E o mal age através também da humanidade. A partir do momento que você despreza a Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai desprezar o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é história. Eu não acho, eu não penso, eu não sinto, isso é real, isso é verdadeiro. Começa desprezando Deus, começa esquecendo de Deus, termina matando a humanidade. Básico. A história está coberta de fatos assim. São Maximiliano Kolbe, nesse campo de concentração, ele viu que um pai ia ser morto nesse sistema de gás e depois o seu corpo ia ser cremado e jogado fora. E esse pai, ciente de que ele tinha muitos filhos ainda para cuidar, se desesperou e suplicou ao carrasco nazista que desse uma chance para ele, me deixe vivo, eu preciso cuidar dos meus filhos. E o carrasco nazista simplesmente ignorou. Por quê? É carrasco. O coração já estava dominado pelo pecado, pelo ódio, pelo desprezo. Veja, toda pessoa que é muito orgulhosa se acha superior aos outros, se acha melhor que os outros, se acha mais capaz que os outros. Então, esse santo católico estava nesse ambiente e viu o sofrimento desse pai. E não teve dúvida, levantou-se e falou, não, eu vou no lugar dele. Liberta ele que eu vou no lugar dele. E o carrasco aceitou. Então, este pai foi libertado depois que o campo nazista de Auschwitz foi descoberto pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Este pai, ele é testemunha, ele continuou vivo e cuidou dos filhos, e foi testemunha dessa situação em favor da santificação desse grande santo Maximiliano Kolbe. Então, veja, ele foi no lugar e morreu no lugar do pai. E foi difícil dele morrer. Procura estudar a história de São Maximiliano Kolbe. Sabe? Eles queriam que ele morresse de fome e de sede, e ele não morria. Entende? Até uma hora que mataram ele. Então, vale a pena você pegar a história de um santo como esse. Veja, o que fez esse homem tomar essas atitudes? Será que esse homem não tinha um monte de trauma no coração, um monte de medo, esse padre, esse frei polonês, um monte de ansiedade, um monte de projetos e de planos em Deus ainda? E apesar disso tudo, ele teve a capacidade de dizer não. Percebe? Eu não vou reagir de acordo com o meu medo. Eu não vou reagir de acordo com os meus traumas. Eu não vou reagir de acordo com a minha covardia. Eu não vou reagir de acordo com o meu comodismo. Eu não vou reagir de acordo com a minha tranquilidade, com a minha proteção. Eu vou reagir de uma outra forma, porque eu posso dizer não. Eu posso dizer um sim que vai custar a minha vida como prova de amor a Deus. Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Mas a nossa fé, a certeza de que Deus nos ama, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que Deus acolhe isso. Porque isso é sinal de amor profundo por Deus. E amor profundo por Deus gera amor profundo pela humanidade. Veja, desprezo por Deus gera morte para a humanidade. Os campos de concentração, as guerras, as violências que nós vivemos hoje são provas cabais disso. O oposto também é verdadeiro.
Amar a Deus com todo o seu coração faz com que você seja capaz de amar ao próximo, apesar dos erros do próximo, apesar da hipocrisia do próximo, apesar dos pecados do próximo, apesar dos medos do próximo, apesar dos erros do próximo. Você ama o próximo porque você está amando o próximo em Deus. Esse é a grande transformação. Eu não amo os meus inimigos porque os meus inimigos me odeiam. Eu amo os meus inimigos, quando eu chego neste nível de santidade, eu amo os meus inimigos porque os meus inimigos são amados por Deus. Deus não deixa de amar uma pessoa porque essa pessoa está no pecado. Se essa pessoa perseverar no pecado até o último instante da vida dela, e se até o último instante da vida dela ela se recusar a acatar a salvação que Jesus traz para ela, a cura que Jesus traz para ela, ela preferir ficar desse jeito, Deus aceita. Duro, né? Duro. Então, veja, Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus sempre é o mesmo. Deus ama. Ele não ama porque eu sou bonzinho. Eu me torno um bom homem e você se torna uma boa mulher porque Deus me ama. Veja, eu escrevi um negócio aqui que eu achei muito interessante. Frei Nelson Medina, num comentário que ele fez do dia 19 de fevereiro de 2026, sobre a homilia, ele diz assim: o bem não é primordialmente uma coisa que fazemos, mas sim o que somos. O bem não é algo que eu fiz. Eu dei um doce para uma criança. Eu ajudei um velhinho a atravessar a rua. Isso, no fundo, ele não é um bem. O bem verdadeiro é aquilo no qual Deus nos transforma. Veja, tem muita gente que é má e pode realizar um bem. Tem muita gente que é assassino, tem muita gente que é traficante, tem muita gente que explora e que cuida bem da sua mãe, cuida bem do seu pai. Percebe? É nesse sentido que o Frei Nelson está falando. O bem não é primordialmente, principalmente, uma coisa que fazemos, mas sim no que somos, no que Deus nos transforma, o que nós nos tornamos através daquilo que dizemos, pensamos, escolhemos e vivemos. Eu fiquei pensando nisso ontem, muito, porque muitos de nós temos noção só do que o bem é algo que nós fizemos de positivo. Você entende? Eu fiz algo bom, então isso é um bem. Sabe, isso é uma visão muito estreita do bem. A visão mais perfeita do bem não é tanto este ato bom que eu cometi, mas é aquilo que eu sou, aquilo em que eu deixei Deus me transformar, naquilo que eu escolho, naquilo que eu digo, naquilo que eu vivo, naquilo em que eu me tornei. Este é o grande bem. Deu para entender? Então, veja, a fé me leva a viver este bem maior. Tem um monte de gente que faz caridade porque se sente superior aos outros. Eu já cheguei num tal nível de evolução pessoal que eu me sinto obrigado a ajudar os outros que são inferiores a mim. E faz uma caridade. Isso não é caridade, isso não é um bem verdadeiro. O bem verdadeiro não está no coração dessa pessoa. Essa pessoa se acha melhor que os outros. Essa pessoa se acha superior aos outros. Essa pessoa se acha evoluída. Mas o bem verdadeiro é aquilo em que eu me torno através do que eu falo, do que eu decido, do que eu penso, do que eu escolho, do que eu vivo. Se eu faço isso tudo em Cristo, por Cristo e com Cristo, eu vou me transformando, eu vou sendo transformado neste nível
mais profundo de um bem que é muito mais interior e muito mais complexo do que um ato. Um ato de caridade pode estar contaminado com um monte de más intenções. E é uma caridade. Quantos políticos, na época da eleição, dá para quem está sofrendo uma fome, uma cesta básica? Desde que você vote em mim. Isso é caridade verdadeira? Eu acho que não. Isso é troca. Eu te dou alguma coisa e você me dá outra. Você compreende? Então, o bem verdadeiro não é primordialmente uma coisa que fazemos, mas sim o que somos e no que nos tornamos em Cristo, no que dissemos, pensamos, escolhemos e vivemos. São Maximiliano Kolbe teve a coragem de agir em Cristo numa situação absolutamente limite e desesperadora. Por isso ele é santo. Mas para chegar nisso, quantos anos de ação do Espírito Santo? Tá bom? Vamos fazer uma pequena pausa e a gente continua. Vamos voltar? Tem uma outra santa que eu acho lindíssima, que está muito ligada com a fé no sentido da resiliência, do sacrifício, de doar-se. Chama-se Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma judia, uma jovem judia, que se tornou católica e se fez freira e se tornou santa. É uma filósofa judia que se converteu ao catolicismo e tornou-se carmelita. Santa Edith Stein também morreu em Auschwitz, simbolizando a união entre a busca intelectual pela verdade e a entrega mística. Muito bonito a história de Santa Edith Stein. Edith Stein, judia, na época da guerra. Também foi aprisionada em Auschwitz e lá morreu. Veja, essa mulher é uma mulher extremamente culta, uma mulher inteligentíssima, uma mulher que tinha uma inteligência humana avantajada, uma filósofa. Foi formada desde a infância no judaísmo, então ela tem uma visão religiosa judaica, tem uma visão filosófica da vida e tudo mais, só que num determinado momento da história ela se converte ao cristianismo. Ela buscava a verdade. Veja, presta bem atenção nisso, gente. Buscar a verdade. Outro grande santo que buscou a verdade foi Santo Agostinho. Santo Agostinho também teve uma vida pregressa, completamente diferente de Edith Stein. Santo Agostinho era um homem que viveu no mundo, extremamente inteligente, uma inteligência avassaladora, um conhecimento de filosofia, ele era jurista, ele era advogado, ele era um homem que tinha um conhecimento das coisas, das ciências do mundo, sabe, assim, impressionante. Mas ele tinha um anseio pela verdade. E ele foi buscando a verdade, e enquanto ele buscava a verdade, ele estava caído no mundo. Até que um dia ele encontrou um grande homem que mostrou para ele a verdade. Pois procura na internet quem foi o grande homem, o grande santo que ajudou Agostinho a encontrar a verdade. Veja, Santa Edith Stein também tinha este anseio pela verdade. E quando o ser humano tem anseio pela verdade, é impossível não encontrar Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito importante. Então, esses santos, eles trazem para a gente uma história. E nós precisamos conhecer essa história de forma muito mais profunda, porque a gente vai vendo nas dificuldades de cada um deles, nas situações adversas que eles viveram,
nas situações terríveis em que eles viveram, você vai percebendo a ação de Deus e a abertura de Deus em favor das dores, dos sofrimentos, das perseguições, das angústias pessoais, das dúvidas religiosas. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma grande santa que eu amo Teresinha do Menino Jesus de todo o meu coração, como eu amo Teresinha do Menino Jesus, como eu percebo nela o carinho, o amor de Deus, a pequena Via, né? Ela nunca saiu do Carmelo, mas chegou um momento na vida dela em que ela propôs para a gente uma via de acesso a Cristo, sabe? A via a pequena via. Ela se entregou totalmente a Cristo, totalmente a Cristo. Ela dependia de Cristo para tudo. Ela sabia que ela não tinha forças, que ela é pequena, que ela era incapaz. Então Jesus era o elevador dela. Leia a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Só que num determinado momento da história dessa santa maravilhosa, ela passou por noites escuras. Ela não sentia mais nada em relação a Deus. Que coisa, né? Veja, então, esses santos e santas, eles são, para nós, exemplos importantíssimos para que a gente possa não só nos manter na fé, mas propagar a fé, defender a fé, viver pela fé. São irmãos e irmãs que passam ou passaram pelos praticamente todos os problemas da humanidade, todos. Guerras, perseguições, situações terríveis. Os dois, que nós já falamos aqui, né? Santa Edith Stein e São Maximiliano Kolbe, morreram em campos de concentração alemães. Veja, me fala uma situação humana que seja mais desesperadora do que você estar preso num campo de concentração sabendo que você vai morrer. Percebe? Aonde tiram tudo de você, tiram a sua dignidade, tiram sua roupa, tiram a sua liberdade, tiram as suas palavras, tiram tudo de você. Te fazem trabalhar como escravos, te tratam como nada. Veja, o ser humano, diante de um campo de concentração, ele não foi só para ser morto, ele foi para ser destruído em tudo o que ele tem de humano. Em tudo o que ele tem, ou que ela tem, de humano. Só os que mantiveram no seu coração o anseio e o amor por algo é que conseguiram sobreviver aos campos de concentração. Só quem tinha no seu coração o desejo de realizar algo por Deus, algo pelos irmãos, algo pela ciência, algo pelas artes, algo pelas pessoas. São essas pessoas que conseguiram suportar e sobreviver ao campo de concentração, aos campos de concentração. Porque os campos de concentração não foram construídos só para matar. Eles foram construídos para dizimar. É completamente diferente. Dizimar uma raça, dizimar uma religião, dizimar uma sociedade, dizimar a humanidade naquilo que a humanidade tem de humano. E essas pessoas conseguiram falar não. Percebe? A liberdade. Por mais que tenham me destruído, por mais que tenham tirado de mim tudo que eu tenho, o que eu posso e o que eu sou, não me tiraram a liberdade. No meu coração reina algo muito maior do que tudo aquilo que me tiraram. Cristo. É importante demais que a gente compreenda isso, gente. É importante demais, porque essas mesmas forças que construíram essas duas grandes guerras, estão agindo no mundo. Este ódio a Deus e esse ódio à humanidade, que levaram a humanidade a duas grandes guerras mundiais, a ter a humanidade sendo
dominada por uma elite, ou uma elite estatal, ou uma elite indiferente ao sofrimento do ser humano, continua agindo na humanidade. Então, é importante demais que a gente cultive no nosso coração a fé em Deus, porque isso ninguém tira da gente. Ninguém tira. Eu sou capaz, eu não cheguei nesse nível, mas o santo verdadeiro, a santa verdadeira é capaz de entregar a vida por Cristo, literalmente. O santo e a santa aprenderam a entregar a vida por Cristo. E essa entrega pode chegar ao nível desses homens e mulheres, de serem mortos por Cristo. E aonde morreu gente por Cristo, este sangue do martírio rega a terra para o cristianismo. Rega a terra para o cristianismo. Tanto é que esses sistemas odiosos do mundo, eles compreenderam, eles aprenderam que não adianta matar cristão. Esses mais antigos, esses monstros da antiguidade, no mau sentido, compreenderam que não adiantava matar cristão, porque o cristão morto era exemplo para outras pessoas que não eram cristãs e se tornavam cristãs. Percebe? O martírio, essa entrega da sua vida a ponto de morrer por Deus, rega a terra para novos cristãos. E essas elites odiosas, que sempre odiaram o cristianismo, desde os tempos de Moisés, odiaram o Deus verdadeiro, odiaram o cristianismo, odiaram... Veja, Moisés foi perseguido pelo faraó que se sentia filho do Deus Sol, Deus Ra. São Paulo apóstolo, ele nas suas cartas, ele fala da perseguição brutal da sinagoga de Satanás. Existia no próprio judaísmo uma perseguição brutal contra Cristo, um ódio visceral, demoníaco. Não eram todos os judeus, claro, pelo amor de Deus. Mas o próprio São Paulo fala, essa sinagoga de Satanás não é de Deus. Veja, então eles perseguiam dentro da própria religião. São Paulo foi extremamente perseguido por esse grupo muito mais radical de pessoas que não aceitavam Jesus Cristo no judaísmo. Veja, Jesus era judeu, a Virgem Maria era judia, São José era judeu, os apóstolos eram judeus. Todos eles. Talvez um não fosse. Talvez um deles não fosse, mas a maior parte dos apóstolos eram judeus. Os discípulos de Jesus eram judeus. Então a gente nunca deve generalizar. Os primeiros 300 anos da igreja foram 300 anos de martírio. Matava-se cristão assim, como se bebia água. Se os cristãos não primeiro foi esse grupo radical de judeus que perseguiram os cristãos. Depois foi Roma, o Império Romano. Israel, no tempo de Cristo, estava sob o Império de Roma. Então, os romanos começaram a perseguir o cristianismo porque eles perceberam que o cristianismo era diferente do judaísmo. O judaísmo ia crescendo de judeu para judeu. Era uma religião relacionada com a raça. O cristianismo não. Ia se propagando para todas as raças. E aquilo atrapalhava o andamento do Império Romano. Então eles começaram a atacar os cristãos. Porque os cristãos propunham coisas que iam contra os interesses romanos. Roma era um império de violência. Veja, então Roma perseguiu os cristãos os primeiros 300 anos de catolicismo no mundo. Aí foi... Aos poucos, o cristianismo foi dominando o Império Romano. E o Império Romano caiu cristão. Aí os bárbaros atacavam o cristianismo. E depois dos bárbaros atacavam o cristianismo, veio Lutero, veio o iluminismo, veio a maçonaria, veio a Revolução Francesa, veio
a Revolução Industrial, veio o marxismo, o neomarxismo, veio tantas coisas que vêm hoje, ideologia de gênero, esse ódio brutal contra o cristianismo. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Como os nossos antigos enfrentaram. E os exemplos perfeitos são os santos. Muitos cristãos abandonaram a sua fé católica por causa de perseguições, muitos, mas muitos não. Muitos perseveraram até o fim. Muitos perseveraram à custa da sua vida, à custa da vida da sua família. Veja, tem um trecho que eu acho magnífico no Antigo Testamento. Aquela viúva que, com seus filhos, né? Cada um deles foi morto para que eles renegassem o Deus verdadeiro. Os Macabeus, livro dos Macabeus. E cada um dos meninos se negou a negar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Foram todos mortos e nenhum deles negou o Deus de Israel. Veja, quantos santos e quantas santas passaram por isso, gente. Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente cultivar a fé. Vou ler, para terminar o programa, o que fala o catecismo para que a gente nunca mais esqueça. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz entre perseguições que nunca faltam à igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos de salvação. O serviço e o testemunho da fé são requisitos de salvação. Se eu me omitir diante da fé no mundo, eu estou correndo o risco de perder minha salvação. Todo aquele que, pois, se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está no céu. Jesus fala isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Que Deus nos livre de renegar a nossa fé. Que Deus nos livre de nos acovardarmos mais do que já nos acovardamos em defender a nossa fé. Que Deus derrame sobre nós o seu poder, a sua força, o seu amor, a sua coragem, a sua fortaleza, para que a gente possa viver em Deus com fervor, com amor, com dedicação e professar esse Deus que todas as estruturas que nos cercam querem nos calar, inclusive muita gente dentro da igreja. Mas Deus é maior, Deus é infinitamente mais poderoso, e se nós nos colocarmos debaixo da sua providência e do seu amor, teremos força, sabedoria e capacidade que vem dele para seguir adiante na nossa fé e professar essa nossa fé. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.